Respondeu-lhe Jesus: deixa que primeiro se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, replicou e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas dos filhos. Marcos 7, 27 e 28. As joias mais reluzentes costumam ser encontradas nos lugares mais obscuros. Cristo nunca depara com tamanha fé, nem Israel. Não uma fé como a que descobriu nessa pobre mulher cananeia. É assim que o Espírito Santo faz, chamando e dando fé àqueles que nada são, para confundir os que são. Os limites e margens da terra costumam ser mais frutíferos que o centro e ali a agricultura ser mais abundante. Em um campo onde um fazendeiro poderia esperar não muita coisa além de ervas daninhas, o Senhor Jesus encontra a mais rica espiga de trigo que até então compuseram um feixe. Aqueles dentre nós que ceifamos após o Senhor, sejamos encorajados a esperar experiência idêntica. Assim é o chamado eficaz do Espírito. Nunca falemos mal de área alguma da cidade, como se fosse perdida demais para nos dar convertidos, nem de um grupo de pessoas como decaídas demais para se tornarem filhos de Deus. Vamos até as fronteiras de Tiro e Sidom, mesmo estando a terra sob maldição, pois ali descobriremos alguns eleitos, destinados a figurar como joias na coroa do Redentor. Nosso Pai Celestial tem muitos filhos em toda parte, e assim Ele magnifica sua soberana graça, e não as capacidades humanas. Em coisas espirituais, no poder do Espírito para chamar eficazmente, descobre-se que as melhores plantas, com frequência, crescem em terreno estéril. Salomão falou de árvores como o isopo crescendo em muros e o cedro no monte do Líbano. Assim é o mundo natural. As maiores árvores são encontradas em grandes montanhas e as menores plantas em lugares adequados às suas raízes minúsculas. Mas não é assim que acontece, no entanto, entre as árvores plantadas pela mão direita do Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse sentido, espiritualmente, temos visto o cedro crescer sobre o muro, grandes santos em lugares onde aparentemente seria impossível que existissem, e o isopo crescendo na montanha. Uma devoção a Deus questionável e insignificante em lugares e condições das mais exuberantes e vantajosas. O Senhor é capaz de fazer uma fé vigorosa surgir em sua soberania e crescer cercada de pouco conhecimento, escassa alegria e raro encorajamento. Fé vigorosa que triunfa e vence em tais condições, glorificando a graça soberana de Deus em dobro. Assim era essa mulher cananeia, um cedro crescendo em solo bastante limitado. Mulher de fé surpreendente, embora devesse ter ouvido falar pouca coisa daquele Messias em quem cria. Talvez nunca o tivesse visto pessoalmente, até o dia em que prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, socorra-me. Nosso Senhor tinha olhos e coração aptos a detectar a fé, pois o seu próprio Espírito fez ela crescer ali. Mesmo que uma joia estivesse na lama, seu olhar captava-lhe o brilho. Se entre os joios se achasse uma excelente espiga de trigo, nunca deixaria de percebê-la. A fé sempre exerceu forte atração para o Senhor Jesus e a sua visão, pois ele sabia, como mesmo ele disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e todos aqueles que o Pai dá a ele, ele salvará. O rei está preso pelas suas tranças, diz Cantares 7,5, e clama: elevaste-me o coração com um dos teus olhares, com um dos colares do teu pescoço, como está em Cantares 4,9. O Senhor ficou sem dúvida fascinado pela formosa joia da fé da cananeia, e observando-a, deleitando-se nela, resolveu colocá-la sob forte luz, para que as várias facetas desse diamante de valor incalculável pudesse reluzir e assim comprazer sua alma. Eis porque ele lhe comprovou a fé, primeiro com silêncio, depois com respostas aparentemente desanimadoras, a fim de trazer à luz a sua força. Após aprazar-se nessa fé, sustentando-a em segredo e considerando que já aprovara e comprovara o suficiente, fê-la expor-se como preciosa e depositou então sobre tal fé o seu selo real com essas palavras memoráveis: ó mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como queres. Mateus 15,
28. Eu tenho esperança de que certamente esta manhã alguma pobre alma aqui presente que se encontre sob circunstâncias muito desanimadoras possa ainda assim ser levada a crer no Senhor Jesus Cristo com uma fé como essa, vigorosa e perseverante. Embora a pessoa que porte tal fé, talvez até agora não haja desfrutado de paz alguma, nem conhecido qualquer resposta graciosa às suas orações, confio em que a sua fé lutadora venha a ser fortalecida com o notável exemplo da mulher cananeia. Da narrativa do apelo dessa mulher ao Senhor Jesus e do sucesso que ela alcançou, extraio 4 fatos. O primeiro é: os lábios da fé não podem ser fechados. O segundo, a fé nunca discute com Deus. Em terceiro lugar, concluo que a fé argumenta com poder. Em quarto lugar, a fé consegue o que quer. Então vamos ao nosso primeiro ponto. Os lábios da fé não podem ser fechados. Se alguma vez a fé de uma mulher foi provada a ponto de quase fazê-la desistir, foi no caso desta filha de Tiro e Sidom. Ela teve de lidar com dificuldades atrás de dificuldade, mas nem por isso nada pôde impedi-la de rogar por sua filha, por acreditar em Jesus como o grande Messias, capaz de curar todas as formas de enfermidade. Estava disposta a suplicar até que ele cedesse diante da sua impertinência. Estava confiante em que somente Jesus seria capaz de expulsar o demônio da sua filha. Note que os lábios da fé não podem ser fechados, apesar até dos aparentes ouvidos fechados e lábios cerrados de Cristo. Ele não lhe disse de imediato sequer uma palavra em resposta. A mulher falara com grande ansiedade, depois se aproximou e provavelmente se atirou a seus pés. O caso de sua filha era muito urgente. Sentia seu coração materno derreter, lançava lancinante clamor, mas apesar de tudo isso, em momento algum, ele lhe dava uma palavra como resposta. Como se fosse surdo-mudo, Jesus parecia ignorá-la. Contudo, ela não esmoreceu. Em vez disso, creu nele. Nem o próprio Cristo conseguiria tê-la feito duvidar dele, mesmo que a tentasse silenciar. É difícil continuar crendo quando nossa petição parece ser um fracasso. Por Deus, eu gostaria que toda pobre alma aqui presente, que tem buscado o Senhor, pudesse crer que Jesus Cristo é capaz de salvá-la e está disposto a isso, mas que cresce tão plenamente que suas orações sem resposta não conseguissem de modo algum fazê-la duvidar. Mesmo que você ore aparentemente em vão, durante o mês inteiro ou mais, sem interrupção, não permita que passe por sua mente uma dúvida que seja acerca do Senhor Jesus Cristo e do seu poder para salvar. E daí, se você ainda não conseguiu alcançar a paz que a fé, no final, lhe trará? E daí, se você ainda não tem certeza do perdão do seu pecado? E daí, se nenhum lampejo de alegria interior lhe visita ainda o espírito? Creia nele mesmo assim, naquele que não pode mentir. Embora ele me mate, disse Jó, ainda assim esperarei nele. Jó 13:15. Essa era uma fé esplêndida. Seria muito para alguns de nós se pudéssemos dizer: ainda que ele me fira, ainda assim crerei nele. Jó, no entanto, fala: me mate, me mate. Jó está dizendo: se ele se passasse por um verdugo e saísse ao meu encalço, como que para me destruir, ainda assim eu iria crer que ele está repleto de amor por mim. Cristo é benigno e cheio de graça de toda forma, e não posso duvidar disso. Portanto, a seus pés estarei e a ele erguerei meus olhos, esperando receber graça de suas mãos. Que fé quero ter! Não haja dúvida, se você a tem, sua alma está salva, e isso é tão certo quanto o fato de você estar vivo. Se nem a aparente recusa do Senhor em abençoá-lo puder calar seus lábios, significa que você tem uma fé nobre e a salvação lhe pertence. O Espírito lhe deu o dom da fé, aquilo que ele dá a todos os que ele chama eficazmente. Além disso, a fé daquela mulher não podia ser silenciada pela conduta dos discípulos. Eles não a trataram propriamente bem, mas não se pode dizer que a tenham tratado mal assim. Não eram, na verdade, gentis como seu mestre, pois frequentemente afastavam alguns que dele se aproximassem. A algazarra feita pela cananeia, todavia, os aborreceu, e ainda por cima ela resolveu insistir com uma perseverança que lhes pareceu infinita.
até que chegaram a Jesus pedindo: por favor, despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Mateus 15, 23. Pobre alma, em nenhum momento ela havia clamado atrás deles, ou seja, lhes suplicado qualquer ajuda, mas sim buscava insistentemente se fazer ouvir pelo próprio Mestre. Os discípulos costumavam assumir de vez em quando áreas de importância excessiva aos seus próprios olhos. Esqueciam que os empurrões e o ajuntamento para ouvir o Evangelho não era causado pelo anseio do povo em ouvi-los. Pelo contrário, sabemos que ninguém depois daria a mínima atenção ao que tivessem a dizer, não fosse pela mensagem do Evangelho, que ficaram então encarregados de transmitir ao mundo. Bastaria-lhes haver sido dado qualquer outro assunto a tratar e a multidão logo se afastaria. Embora cansados do clamor da mulher, que lhes parecia importuno, agiram, no entanto, nesse caso, com certa atenção para com ela, mostrando-se de certo modo interessados em vê-la alcançar o que buscava. Isso faz que a resposta do nosso Senhor não tenha sido, então, inteiramente inapropriada, pois dirigiu-se a eles e disse: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Advertia-os assim de que não estavam propriamente se importando com a cura da filha da mulher, mas sim que pensavam mais no próprio conforto, ansiosos que se mostravam por se verem livres dela. Despede-a, pediram, porque vem clamando atrás de nós. Mateus 15, 23. Todavia, embora não a tratassem de modo com que os homens judeus naquela época tratariam geralmente uma mulher, mas sim como sabiam que, na qualidade de discípulo de Jesus, deveriam tratar alguém em busca de uma resposta, embora tratassem, enfim, como os cristãos devem tratar todas as pessoas, principalmente os aflitos, apesar de tudo isso, ela não se calava. Pedro talvez a observasse com um jeito até certo ponto desdenhoso. Talvez João tenha ficado um pouco impaciente, pois tinha pavio curto por natureza, era um filho do trovão. Provavelmente André, Filipe e os demais a considerassem por demais impertinente e presunçosa. Não importa, não importa, ela parecia não estar interessada no que dela pudesse imaginar. Só pensava na filha que havia deixado em casa e na miséria horrorosa a que o demônio a submetia. Assim foi que clamou, insistente, aos pés do Salvador: Senhor, socorre-me. Palavras supostamente frias e duras, um comportamento que muitos considerariam até antipático, não conseguiram impedi-la de suplicar àquele a quem cria. Ah, pobre pecador! Talvez você esteja dizendo: anseio por ser salvo, no entanto, um ou outro cristão foi um tanto áspero comigo, duvidou da minha sinceridade, questionou a qualidade e a realidade do meu arrependimento, causou-me raiva, mágoa ou aborrecimento. Parece até que não querem que eu seja salvo. Essa experiência, meu querido amigo, pode ser de fato uma grande provação, mas se você tem uma fé verdadeira que o Espírito Santo está produzindo, uma fé verdadeira no Mestre, não se importe muito conosco, os discípulos, nem com o mais gentil, nem com o mais ríspido ou frio entre nós. Siga em frente simplesmente com a sua petição ao seu Senhor e Salvador, até que Ele haja por bem dar-lhe uma resposta de paz. Repito, os lábios dela não se fecharam ante uma doutrina supostamente exclusivista, que parecia restringir a bênção a uns poucos favorecidos. Disse o Senhor Jesus Cristo: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. E embora não exista nada de exclusivista, muito menos de ríspido nesta frase, se bem compreendida, poderia ter se abatido sobre o coração da mulher como um peso de chumbo. Meu Deus, ela poderia ter pensado, ele não foi enviado a mim, então estou buscando em vão por um socorro que ele reserva somente aos judeus? Ora, a doutrina da eleição soberana ensinada nas Escrituras não impede alma alguma de se aproximar de Cristo. Se bem entendida, encoraja mais que desestimula essa aproximação. Com frequência, porém, para um ouvido despreparado, como é a da maioria das pessoas e até dos cristãos, a doutrina da escolha divina, desde antes da fundação do mundo, tem geralmente um efeito muito depressivo. Temos conhecido pobres almas em busca do Senhor que afirmam em tom de lamentação: vai ver então que não há misericórdia para mim. Pode ser que eu esteja justamente entre aqueles para quem não existe propósito algum de misericórdia da parte de Deus.
Essas pessoas têm sido levadas a querer parar de pedir e orar, com medo de perder seu tempo e não valer a pena insistir mais, por não serem predestinadas à salvação e à vida eterna. Ah, alma querida, como a fé dos eleitos de Deus se revela em você, então não serão as suas errôneas deduções autocondenatórias, extraídas de supostos segredos de Deus, que irão deixá-lo de fora. Pelo contrário, se você crê naquilo que lhe tem sido revelado com toda clareza, pode estar seguro de que você é uma das ovelhas que o Pai deu ao Filho, pois só Ele pode produzir essa fé verdadeira. E embora houvesse um povo escolhido em conformidade com a antiga aliança, e mesmo tendo sido nosso Senhor enviado em sua vinda à terra apenas ou prioritariamente a esse povo, ou seja, a casa de Israel, seu sacrifício logo viria justamente a gerar ou revelar a existência de um povo seu, uma casa de Israel, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. A mulher Ciro-fenícia, por exemplo, estava sem dúvida dentro deste outro povo, mesmo que imaginasse ter sido excluída. E você também pode estar incluído nesse destino glorioso, e que agora tanto o angustia. De todo modo, diga sempre a si mesmo: na eleição da graça, outros tão pecadores quanto eu têm sido incluídos, porque não aconteceria o mesmo comigo. Têm sido incluídos outros que se sentiam tão cheios de angústia quanto eu por causa do pecado. Por que então eu deixaria de ser incluído? Raciocinando assim, você estará perseverando e seguindo em frente, com esperança e ao mesmo tempo crendo como Abraão contra a esperança, sem sofrer com nenhuma conclusão por conta própria de qualquer doutrina das Escrituras, que possa vir a impedi-lo de crer no escolhido Redentor. Os lábios da fé, neste caso, não estavam fechados por um sentido de indignidade confessa. Cristo mencionou os cachorrinhos, querendo dizer que os gentios eram para Israel como os cães em relação às pessoas, ou seja, de alguma importância, sim, mas secundária. A mulher não contestou, submeteu-se a ele, simplesmente aceitando: sim, Senhor. Achava-se digna, no caso, de ser comparada apenas a um cachorrinho da casa. E não há por que duvidarmos, então, que existisse aí o sentido justamente de não ser digna ou merecedora da bênção de Cristo. Ela não esperava, portanto, conquistar o benefício que buscava, tendo por base seu próprio mérito. Não. Dependia, isso sim, inteiramente da misericórdia e da bondade do coração de Cristo, e não absolutamente de sua reivindicação, da excelência do poder do Senhor, em vez da duvidosa qualidade do seu pleito. Por isso, embora consciente que estava de ser apenas um pobre cãozinho sem mérito, isso não a impediu de clamar e pedir. E ela clamou: Senhor, socorra-me. Ó pecador, se você se sente o pior dos pecadores do lado de fora do inferno, ore mais. Continue orando pela misericórdia divina e nela crendo. Mesmo que o seu senso de indignidade seja tal que tende a poder levá-lo até a autodestruição, ainda assim, eu lhe suplico, da mais baixa profundeza do calabouço do seu autodesprezo, clame a Deus, pois sua salvação não depende em medida alguma ou algum grau de você mesmo, de algo que você é ou tenha sido ou possa vir a ser. Na verdade, você precisa ser salvo de si mesmo, mas não por si mesmo. Cabe a você tão somente se esvaziar, para que Jesus possa novamente preenchê-lo. Cabe a você confessar sua imundície, para que Ele possa então purificá-lo. Cabe a você considerar-se ser menos do que nada, a fim que Jesus possa ser mais do que tudo em sua vida. Não permita então, de modo algum, que a quantidade, a obscuridade, a intensidade ou a frequência de suas transgressões, ou quão odiosas possam ser, lhe façam calar a oração. Mesmo sendo um cachorro de rua, abandonado, indigno até mesmo de ser contado entre os cães de raça da matilha do Senhor, mesmo assim, abra sua boca em uma oração de fé. Observemos também haver um tom e uma vitalidade no que o Senhor Jesus disse, que poderia vir a abater a esperança da mulher e reprimir-lhe a oração. Contudo, ela não se deixou abalar nem pelas mais obscuras e deprimentes sugestões da resposta. Não é bom, disse o Senhor, ou seja, não convém, não é apropriado, não é legítimo tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mateus 15, 26. Pode ser que ela não percebesse tudo o que ele quisesse dizer, mas aquilo que compreendia
era certamente suficiente para despejar água fria na chama da sua esperança. Contudo, apesar disso, sua fé não se extinguiu. Era uma fé do tipo imortal. É a fé que o Espírito Santo cria no coração, dessas que nada ou ninguém pode matar. A mulher cananeia estava determinada, e o que quer que Jesus quisesse ou não dizer, ela não deixaria de confiar inteiramente nele e somente nele, e a insistir exatamente com ele para ter atendida a sua demanda. Há muita coisa no Evangelho e em torno que os homens enxergam apenas como que em meio a uma neblina inicialmente, se mal interpretadas, mais repelem do que atraem a alma de quem busca a Deus. Seja o que for, porém, precisamos assumir a firme decisão de nos achegarmos a Jesus, dispostos a correr todo tipo de risco, se necessário for. Se eu perecer, pereci, diz a palavra. Além da já comentada grande pedra de tropeço da eleição, existem outras verdades e fatos que quem está buscando o Senhor aumenta ou diminui e interpreta errado, até vir a deparar com mil dificuldades para seu entendimento. Perturba-se então com a experiência cristã, com o novo nascimento, com o pecado inato, com todo e qualquer tipo de coisa. Na realidade, 1000 leões atravessam o caminho da alma que busca chegar a Jesus. Mas aquele que tem a fé que o Espírito Santo dá, está sendo chamado eficazmente. O Pai está levando ele ao seu Filho, e isso tem um poder inexorável. Então, aquele que dá a Cristo a fé que ele merece, ou seja, que o Espírito Santo produz, diz consigo mesmo: nada disso temerei, socorra-me, Senhor, e eu em ti confiarei. Aproximar-me-ei de ti, passarei por cima dos obstáculos para chegar a ti, e me atirarei aos teus pés amados, sabendo que todo aquele que vem a ti, de maneira nenhuma, tu o lanças fora.